Grupo Educatius hoje é o maior em programa de ensino médio no exterior. Temos até escolas que chegam um certo horário à noite, desliga sinal de Wi-Fi. Entender o perfil do estudante é muito importante para a gente oferecer o melhor programa para aquele estudante. Olá, mates! Tudo bem por aí? Por aqui, começando mais um episódio do Travelcast, o podcast de intercâmbio da Travelmate. Eu sou o Regis Sá, o host dessa segunda temporada, e hoje eu estou recebendo a Fernanda Rezende, que é representante da Educatius. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe esse vídeo para não perder os novos episódios. E curta também, siga também a Travelmate em todas as redes sociais. Fernanda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada a você, Regis. É um prazer estar aqui com vocês. O que é a Educatius? Fala pra gente um pouquinho para que a gente possa iniciar esse bate-papo que vai ser muito legal. A gente vai falar sobre high school hoje. O Grupo Educatius hoje é o maior em programa de ensino médio no exterior. O que é o programa de ensino médio no exterior? É o famoso high school, não é? Hoje nós atuamos em 11 países e nós vamos focar em 3 deles, que é Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda. Legal, legal. Bom, acho que o mais importante é por que tem tantos países, né? A gente está falando aqui de 3 especificamente, mas quais são as principais diferenças? Vamos melhorar a pergunta, Fernanda. Desses 3 destinos, os mais tradicionais, os mais conhecidos pelos nossos alunos são Estados Unidos e Reino Unido, né? E no Reino Unido, principalmente a Inglaterra. Quais são as principais diferenças entre um destino e outro, entre o perfil de um estudante para um destino e o perfil do estudante para outro destino? Ótima pergunta. Estados Unidos ainda é o nosso principal destino, onde a gente tem o maior número de opções de escolas e o maior número de estudantes, né? Só nos Estados Unidos nós temos mais de 200 opções de escolas. Então, escolas públicas, com acomodação em casa de família, sempre uma família local que vai receber os nossos estudantes. Escolas particulares, com acomodação em casa de família e ainda boarding school, que seria o internato, né, que o estudante fica hospedado na própria escola. Na Inglaterra, nós também temos o mesmo número de opções de programa, né? Escolas públicas, privadas, acomodação com família local ou acomodação na própria escola, mas são menos opções. Inglaterra é o nosso number 2 em escolhas do estudante. E eu acredito que a principal diferença é com relação ao ensino tradicional que a Inglaterra tem, né? Estados Unidos, para quem busca esporte, é a melhor opção. O brasileiro hoje, ele gosta muito de ter o esporte ali como uma segunda opção, além da parte acadêmica. Legal. E não tem destino melhor que os Estados Unidos. Maravilha. Inglaterra, a gente vai por aquela tradição, a facilidade de viajar pela Europa, porque os países estão muito próximos. Então, como a gente tem muitas opções de destinos e opções de programas, a gente consegue entender o que aquele estudante busca, entender o perfil da família, porque o high school é um programa em família. Não é só o estudante que viaja para executar, né, a experiência, e sim a família, é uma decisão familiar. Então, legal. A gente está aqui para entender o perfil, entender o que aquela família busca, o que aquela família deseja com o programa e apresentar a melhor opção. Melhor opção de destino, a melhor opção de programa, a melhor opção de escola. Legal. Você falou uma coisa que é interessante, né? A gente não adianta. A gente tem a visão dos filmes, das séries, né? Do que a mídia traz muitos dos nossos estudantes, dos nossos alunos e das famílias, como Exato. Você colocou, elas já conhecem, já pesquisaram bastante, mas a gente percebe que
existem, por conta dessa diferença de ficar na casa de família ou de ficar na escola, provavelmente o perfil do aluno também vai ser diferente. Né? Com certeza. Talvez o sonho do ônibus amarelo, né, que é muito tradicional nos Estados Unidos, ele está mais ligado a quem fica em casa de família, seria mais ou menos isso? Porque Sim. tem esse deslocamento. Explica um pouquinho como Sim. que é essa dinâmica do dia a dia em um caso e em outro caso, só para a gente ter uma ideia, para que as famílias também possam ter mais informações. Sim. Hoje, o estudante que faz a opção para morar com uma família local, então, como que a gente recruta essas famílias? Eu acho que é um ponto importante para as famílias, né? Nossas famílias são muito bem selecionadas. A gente tem coordenadores locais, coordenadores regionais, que são os responsáveis por buscar essas famílias. E onde elas estão? Em clubes, igrejas, o vizinho de uma família que já recebe estudante internacional há muitos anos. A gente faz essa seleção e é uma parte muito importante do processo. Todos da casa estarem cientes da chegada de um novo membro familiar. Porque as famílias elas são orientadas a receber o estudante internacional como parte da família. Os estudantes terão direitos e deveres como um membro familiar. Então, isso é muito importante, né? Eu recebo muitas perguntas e questionamentos de estudantes. Eu quero ficar numa casa de família ou eu quero ficar num boarding school porque eu vou ter mais liberdade, por exemplo. Se a gente compara uma família com um boarding school, que é onde o estudante mora na própria escola, o boarding ele é muito mais regrado. O estudante ele vai ter menos liberdade do que se a gente comparar com uma acomodação numa família local. Acho que muita gente pensa o inverso, né? Pensa o inverso, exatamente. Engraçado isso, que legal. Sim, porque num boarding school, o estudante ele tem horário para tudo. Ele tem horário para acordar, horário para as refeições, para estudo. Temos até escolas que chegam um certo horário à noite, desliga sinal de Wi-Fi. Uau, que legal. Não são todas, mas temos algumas. Sim. Então, o estudante tem aquela ilusão. Eu quero morar na escola porque eu não quero ter um vínculo com a família, eu não quero ficar dando satisfação do que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer para a família. E eles se enganam muitas vezes. Acaba fazendo isso para a própria escola, para os funcionários da escola, vamos dizer assim. Exato. Mas legal. Isso não quer dizer que na família ele não tenha regras. Não tem regra. Né? Todo programa, o estudante ele vai conquistando uma liberdade que é sempre e sempre vai ser controlada, sendo numa família hospedeira ou numa escola. Né? A família, quando o estudante está numa família, a rotina, vamos falar um pouquinho da rotina desses estudantes. A rotina é muito entre família, escola, família. Porque as escolas, principalmente nos Estados Unidos, é horário integral, praticamente. Né? Eles vão muito cedo para a escola, passa o dia todo, o almoço acaba acontecendo na escola. Depois das aulas, sempre tem alguma atividade, seja ela esportiva, voltada para artes, para música. São aqueles clubes que o pessoal participa, Sim, aquelas coisas? Sim, com certeza. Legal. Muitas matérias de aula eletivas. Então, isso acontece tudo na escola. Então, o dia a dia, principalmente durante a semana, vai ser família, escola, família. Legal. O estudante ele volta para casa umas 4h30. Quando chega em casa, a família já está preparando o jantar. Depois do jantar, tem um horário para estudo, dormiu para estar bem no dia seguinte. Essa é a rotina de um aluno para aqueles que vão para ficar numa família local. Ok. Mas não tem diversão? Tem. Ele vai ter um final de semana, né, para ir para festa com os amigos, para ir no shopping, para ir num teatro, para ir num cinema, mas isso acontece mais durante a semana, aos finais de semana. Né? Legal. Comparando com boarding school, como eu disse, né, que é tudo muito regrado, as atividades depois das aulas ou até mesmo aos finais de semana é responsabilidade da escola. Okay. Então, as escolas mantêm o estudante sempre ocupado, porque a gente sabe que um jovem
ocioso, ele vai aprontar. Então, tem muita atividade. Legal. Então, para aquele estudante que quer ter sempre o que fazer, tem sempre uma atividade, uma viagem, um passeio, o boarding school é fantástico, porque é tudo já organizado. Numa família, vai depender da rotina daquela família. Das né? características da família, essas coisas. Exatamente. Você mesmo pode ter amigos que costumam ficar mais em casa, ou amigos que saem todo final de semana, amigos que viajam todo final de semana. Isso é rotina de cada família e o estudante vai se adaptar àquela rotina. Legal. Fernanda, a gente tem um quadro aqui no Travelcast que é o TM Responde. O TM Responde de hoje tem 2 perguntas e uma eu acho bem legal que a gente já pode fazer agora, que é assim. Talvez uma pergunta que vocês ouçam 10 vezes por dia. Eu posso escolher a minha família? Essa foi uma pergunta que foi enviada pela nossa audiência. Né? E como que funciona essa questão? Porque você comentou que vocês fazem uma triagem, um filtro para selecionar essas famílias. Mas o estudante escolhe a família? Como que funciona isso? Essa pergunta é bem interessante, porque estamos caminhando para sim. Uau, que legal. Hoje, nos Estados Unidos, isso ainda não é possível. Tá? O estudante ele vai preparar uma documentação, que é o application, e de acordo com as informações desse application, nós temos uma equipe especializada para entender as características daquele estudante, o que aquele estudante espera de uma família hospedeira e buscar uma família para dar um match. Legal. Né? Porque o estudante, muitas vezes, tem a preocupação. Mas e se eu não gostar da minha família? Uhum. Eu sempre faço a pergunta contrária. E se a família não gostar de você? Boa. Né? Para que ele entenda que tem sempre os 2 lados. E uma segurança que eu sempre gosto de passar, tanto para os nossos estudantes como para os pais, é que em qualquer situação de desconforto, ele vai ter com quem contar. Legal. Temos os nossos coordenadores locais, os nossos coordenadores regionais, que estão prontos para ajudar o estudante em qualquer dificuldade. Por que eu falo desconforto? Porque antes de se tornar um problema, a gente vai querer ouvir o estudante. Sim. Muitas vezes é questão cultural. Ele vai ter que se adaptar. Ou acender uma luz amarela, ou acender uma luz vermelha, e a gente vai agir. Claro. Então, essa segurança, a gente passa... Né? A rede de apoio é bastante importante. Quando a gente fala de Inglaterra e Irlanda, nós estamos com uma novidade, que é um programa que chama Family First. O que isso significa? O estudante ele pode escolher a família antes da viagem. Uau. Isso é novidade, tá, pessoal? Super novidade. Legal. Então, a gente tem... vamos dizer assim, um catálogo de famílias. Um banco de dados lá, um catálogo. De acordo com o perfil do estudante, a gente vai ajudá-lo também, de acordo com a região que ele quer estudar, não necessariamente a escola. Uhum. Né? Nessa opção, a família pode vir primeiro do que a escola. Então, é novidade. Uhum. A gente... a última temporada já foi assim, mas só para estudantes europeus. Ok. Essa próxima temporada já... Né, os nossos estudantes brasileiros já podem escolher esse programa. E a gente vai sentir se isso é realmente importante para as famílias. Então, vamos dizer que a gente está fazendo um test drive. Legal. Por enquanto. Posso estar errado, mas talvez isso seja uma preocupação mais das famílias brasileiras do que dos estudantes brasileiros? Com ou certeza. Não? Mais pai e mãe aí nesse momento? Com certeza. Legal. Com certeza. Quando você faz uma reunião com uma família, as dúvidas dos estudantes são muito diferentes das dúvidas dos pais. Sim. Né? E as dúvidas dos pais, quando a gente fala de pai e mãe, as dúvidas de um pai é diferente das dúvidas de uma mãe. Uhum. Não é? Sim. E a gente está aqui para ajudá-los, claro. Para orientá-los. Mas, com certeza, essa questão de família é mais dos pais. E quando a gente recebe uma família que tem muitas questões... mas meu filho vai morar numa família, como essa família...
a gente entende que talvez o perfil seja uma boarding Para school. boarding school, né? não para família. Exatamente. Por isso que entender o perfil do estudante é muito importante para a gente oferecer o melhor programa para aquele estudante. Perfeito. Você já trouxe, né, essa questão da rotina e tal, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Existe grande diferença na rotina diária e mesmo, às vezes, os finais de semana entre os destinos também ou não? Ou é mais entre o tipo de boarding school e a acomodação, ou estando com uma homestay? Tem entre os destinos também. Tem também? Né? O perfil do estudante que vai para os Estados Unidos, por exemplo, ele acaba ficando muito ali onde ele vai morar. Tá. Né? Na comunidade aquela mesmo. comunidade, aquela rotina entre escola, família, família, escola. Ok. O perfil do aluno que vai para a Inglaterra, por exemplo, a gente percebe que é um pouco mais maduro. É um estudante que pode ser que tenha que pegar um transporte público para ir para a escola. Ah, legal. Coisa que não acontece nos Estados Unidos. Tá. Nos Estados Unidos, as famílias moram muito próximas da escola. Né? Ok. A família deve morar dentro de um distrito escolar. Então, está ali 20 a 30 minutos no máximo. O deslocamento acontece. Carona dos pais, bicicleta ou o famoso ônibus amarelo, né? Que é o school bus. Na Inglaterra, isso não é tão comum. Na Inglaterra, a família ela pode morar em qualquer lugar e o estudante estudar numa escola A ou B. Como aqui no Brasil. Mais próximo né? daqui do Brasil. Isso, Legal. a gente tem famílias, por exemplo, se a gente fala da cidade de São Paulo. A gente tem estudantes que moram no Morumbi e estudam em Pinheiros, por exemplo. Sim. Né? É uma rotina normal para nós aqui. Nos Estados Unidos, isso não pode acontecer. É meio que pelo CEP, pelo zip code deles, né? Exato. Pelo código você tem que estudar na escola designada para a sua região. Daquele distrito escolar. Legal, Exatamente. legal. Na Inglaterra, é mais parecido com o Brasil e muitas vezes eles vão depender de transporte público que pode chegar a 50, até 1 hora de deslocamento. Porque isso é normal para o estudante inglês. Perfeito. Né? Quando a gente fala de Irlanda, as regiões são menores, as regiões são mais rurais, então é um outro perfil de estudante também. Paisagens maravilhosas, mas acaba para aquele estudante que quer algo mais pacato, mais tranquilo, não que seja melhor nem pior, é diferente. É diferente, só isso. Exato. Falar de Irlanda, né? Irlanda talvez possa ser desconhecimento meu, mas eu vejo que é um destino mais novo para nós brasileiros. O brasileiro sempre falou muito de Estados Unidos, Reino Unido, né? Nem tanto Reino Unido, mais Inglaterra e um pouco de Canadá. Quem que é a Irlanda nesse rolê aí, né? Que você falou, é um destino que tem uma particularidade diferente desses outros dois grandes aí que a gente está mais habituado. Como que é o programa de high school na Irlanda? Exato. Hoje é um dos melhores custos-benefícios que nós temos para aquele estudante que quer uma língua inglesa na Europa. Legal. Né? Estar na Europa também tem a facilidade de conhecer outros países, porque é tudo muito próximo. Mas o estudante internacional ele pode viajar? Sim, mas sempre com autorização prévia de famílias, a família natural, né, que são o pai e a mãe, a família hospedeira e nós, a organização. Legal. Então, tem essa facilidade de deslocamento, melhor custo-benefício. Na Irlanda, hoje, a gente tem, até pouco tempo atrás, só estudantes com passaporte europeu poderia fazer o high school na Irlanda em uma escola pública, por exemplo, que é onde a gente tem o menor custo. Perfeito. Hoje não mais. A gente consegue um estudante um brasileiro, né, com passaporte brasileiro, fazendo um programa de até um semestre, termo ou semestre, em escolas públicas. Tá. Então, o grande atrativo é custo e um país que tem uma beleza natural a ser conhecida, né? Mas, de novo, para aquele estudante que busca algo mais tranquilo, né? Escolas
altamente acadêmicas, e um super diferencial de Irlanda, que a gente não encontra em outro destino, é que muitas escolas ainda são single sex. Escolas só de meninas e escolas só de meninos. Tá. Eu estive na Irlanda no mês passado e até então eu achava um absurdo, né? Não, 2025, os estudantes ainda separados, né? E olha que eu acho que eles me convenceram que pode ser uma boa opção. Tá. A gente conversou tanto com os diretores de escola, professores e até mesmo os estudantes que estavam nessas escolas single sex, que estavam muito felizes. Legal. Então, é uma opção. Né? E isso tanto boarding quanto em homestay? Sim. Na Irlanda tem as duas opções. Você tem as duas opções. Exato. Que legal. Mais uma perguntinha aqui do TM Responde, que eu acho que vai ser um tema super importante. A pergunta foi assim, ó. Minhas notas valem aqui no Brasil? Olha eu só. acho que é uma preocupação que todo mundo tem também, né? Muita gente que vem fazer uma consulta, né? Que vem matricular o seu filho, sua filha. Vejo muitas vezes que isso é uma preocupação muito mais dos pais novamente. Né, ficam, meu filho vai perder o ano, não quero fazer high school porque ele vai ficar atrasado, vai ficar atrasada. Conta um pouquinho pra gente como é isso. Não perde nunca, né, Regis? Só ganha. Né? Todo o tempo estudado é reconhecido. Claro que o estudante vai ter que cumprir algumas matérias obrigatórias, mas a minha dica é sempre conversar na escola dele, aqui no Brasil, o que é necessário. Né? No geral, né, de acordo com o MEC, o estudante ele deve cumprir 5 matérias obrigatórias, independente do país, para trazer para o Brasil, né, esse histórico escolar e fazer, que a gente fala, a convalidação aqui. Legal. Quais são essas matérias? O inglês, um esporte, uma matéria de matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Tá. Vamos dizer assim, mesmo que... É super comum. Hoje a gente tem escolas de high school que tem 12, 13 disciplinas. Mesmo que seja 12, 13 no Brasil, essas 5 já poderiam valer para o complemento do histórico, Exato, é isso? Exato. Legal. Sim. E algumas escolas aqui no Brasil, no retorno do estudante, pedem para que seja apresentado um trabalho ou tem uma prova. Por quê? O ensino é muito diferente. Né? O que você trouxe, né? Aqui no Brasil, o ensino médio tem 12, 13 matérias. Eu já conversei com estudantes que tinham 20 matérias. Socorro! Exato. É diferente, né? O nosso ensino médio ele é muito conteudista. E, principalmente, os últimos 2 anos, focado numa prova que é o Enem. Né? Isso lá fora não existe. Né? Para o estudante fazer uma universidade... ele não precisa fazer simplesmente uma prova. É avaliada toda a vida daquele estudante. Legal. Não estou dizendo que é melhor ou pior. De novo, diferente só. Diferente. Então, as matérias que os estudantes estão aprendendo aqui no Brasil, quando eles vão para o intercâmbio, é muito difícil dar sequência no que estava acontecendo aqui. Sim. Né? Então... Quando eles voltam, eles têm que correr um pouquinho atrás, sim, das matérias daqui, de acordo com o que cada um pretende fazer, né? Mas o ganho é sempre... O saldo é sempre positivo. É o que eu sempre falo, assim. O saldo é sempre positivo. E é comum para um estudante inglês, irlandês, enfim, estadunidense... fazer poucas disciplinas, como o brasileiro faria poucas disciplinas nesses destinos? Isso é comum para eles também? Isso é muito comum, principalmente na Inglaterra. Por conta dessa diferença do conteudismo do Brasil, talvez? Sim. Na Inglaterra, o ensino médio ele é dividido em 2 etapas. Né? O nosso estudante brasileiro... A grande maioria ele chega a partir da 2ª etapa do ensino médio, que é com 16 anos, Legal. 16 ou mais. Nessa 2ª etapa, o estudante ele tem 2 caminhos a seguir. O acadêmico,
que são pouquíssimas matérias que as escolas oferecem. Tá. De 3 a 4 matérias. Uau. E a escola que recebe o nosso estudante brasileiro, que sabe que precisa dar 5, dão ali o seu jeitinho e eles conseguem trazer a documentação para o Brasil. Mas o estudante local, ele faz de 3 a 4 matérias. É uma imersão naquela matéria que a gente não tem aqui, né? Que 12, 13, 20 matérias a gente já chegou a ver. Nos Estados Unidos, em média, 8 a 9. Então, os nossos estudantes conseguem fazer as 5 matérias obrigatórias, mais umas 2, 3 matérias eletivas. Ah, ok. Ele pode escolher, então, outras além da que o MEC exigiu dele. Exato, que é a parte mais talvez divertida, a parte mais legal. Não é? Porque ele vai escolher algo que ele tenha mais aptidão e não as matérias ali, né? Não gosto de matemática, mas eu vou ter que fazer matemática. Não tem jeito. E Irlanda é muito... Irlanda eu acho que fica no meio do caminho entre Inglaterra e Estados Unidos. Eles conseguem fazer ali umas 5, 6 matérias. Então, aquele estudante que precisa fazer as matérias obrigatórias, em alguns países não vai poder experimentar outras coisas. Entendi. Por isso que é tão importante a conversa na escola daqui do Brasil. Legal. Né? Se a escola liberar, você vai, faz o seu programa, escolhe as matérias que você mais gosta, as matérias que você tem mais aptidão, e no seu retorno a gente, né, vai fazer uma avaliação com você. Seria o mundo perfeito, vamos dizer assim. Perfeito. Não é para fugir de prova, não é para fugir de nada. Nessa parte funciona muito próximo do Brasil. O aluno vai ser avaliado, vai ser cobrado, com certeza. tem, sei lá, lição de casa, ou em alguns lugares do Brasil, ou para casa. Isso, nesse aspecto, é muito próximo, muito parecido. Muito próximo. Por isso que o estudante, quando vai fazer o ensino médio lá fora, ele já tem que ter um bom nível do idioma. Né? Porque ele vai aprender as matérias no idioma local. Né? A gente está falando aí de países da língua inglesa. Então, matemática já é difícil. Imagina matemática em inglês. Sem entender o professor, não tem jeito. Pois é. E até para que ele volte para o Brasil e faça a convalidação desse período que ele estudou fora, ele tem que ter notas boas. Né? Tem que ter passado de ano, vamos dizer assim, de semestre, o que quer que seja. Exatamente. O estudante brasileiro, ele não tem dificuldade em acompanhar o ensino lá. Até por essa questão, ele sai daqui de um ensino médio que exige muito deles. Tá. Quando eles chegam lá, parece que é diferente. Mas aquele que se dedica, não que seja fácil, né? Vai precisar da dedicação. Sim. Mas eles conseguem levar numa boa, assim. Legal. E aí tem até um tema para... Né, você já tinha comentado no início o tipo de suporte que é dado, que vocês estão muito próximos, que existem pessoas nos países que estão lá junto com os alunos e tudo mais. E nessas questões de adaptação, enfim, né, que eu acredito que o começo sempre vai ser mais complicado para os nossos estudantes. Como que é esse suporte? Que não sei se é a própria Educatius quem oferece, se é a Educatius mais escola. Eu queria entender um pouquinho nesse processo de adaptação do aluno, né, nessa chegada, como é feito essa imersão inicial do aluno nos destinos. Sim, não é fácil, né? O estudante nessa idade, seus 14 até os 17, 18 anos, que é a faixa etária dos nossos estudantes, é um período de muitas mudanças, né? Então, não é fácil. Quando a gente assiste em filmes, quando a gente busca na internet que é tudo perfeito, não é tudo perfeito. Eu sempre falo que é uma montanha-russa de emoções. Tem dias que o estudante está super bem e tem dias que ele não vai estar tão bem assim. E a gente tem uma equipe para ajudá-lo. Eu acho que começa com vocês aqui no pré-embarque, né? Que vocês têm uma orientação super importante para preparar esse estudante para nós, né? O estudante, quando ele chega no país, nós assumimos como organização estrangeira, e daí aquela rede de apoio super importante, desde a família hospedeira, da escola e dos coordenadores.
Ou, se o estudante está na própria escola, coordenadores da própria escola e os nossos coordenadores. Legal. Toda escola tem um coordenador de aluno internacional para dar esse suporte. Uhum. Os primeiros amigos que os estudantes fazem são outros intercambistas. Outros intercambistas, porque está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo com o mesmo sentimento. Isso é natural. Uhum. Né? E aos poucos eles vão se sentindo parte daquele ambiente. Legal. Mas o mais importante, de novo, né? O mais importante é o estudante ter essa consciência que ele tem com quem contar, mas ele tem que vir buscar ajuda. Né? A comunicação é o sucesso do programa. Uhum. A comunicação dentro de casa, a comunicação na escola. Ai, mas eu não me sinto tão confortável em falar de um problema dentro da minha família hospedeira. A gente tem os nossos coordenadores, Legal. que são neutros, né? São educátios, prontos para ajudar o estudante. Perfeito. Além, nos primeiros dias, a gente faz treinamento, uma orientação de chegada, na verdade, né? As coordenadoras visitam esses estudantes e mensalmente vocês, né, agentes parceiros, recebem informações daquele estudante. Como ele está na escola, como que está a adaptação, nota, frequência e com relação às famílias também. Isso é passado também para a família aqui do Brasil, né? Sim, Imagino. através de vocês. Uhum. Então, a gente manda esse report todo mês. Legal. Então, é um documento super importante Uhum. que sinaliza alguns possíveis problemas. Tá. Né? Olha, a gente tem que olhar aqui para não se tornar um problema lá na frente. Legal. Com relação à nota, ou mesmo adaptação. Né? Uhum. Muito bom. Você comentou que já esteve há pouco tempo, talvez, na Irlanda. Uhum. Né? Você conhece também os outros destinos. Uhum. Então, você também deve conhecer os vários... óbvio, talvez não conheça as 200 escolas dos Estados Unidos, mas conhece escolas que os alunos ficam em homestay, escolas em boarding. Legal. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente tem um segundo quadro aqui no Travelcast, que é o TM Conecta. O que é o TM Conecta? É um jogo de perguntas rápidas e respostas rápidas. Tá. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você. Tente trazer para a gente com base no conhecimento que você tem das escolas, dos destinos, né, dos perfis de alunos, o que vem rapidamente na sua cabeça. Ok. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então, TM Conecta. Um lugar. Estados Unidos. Uma ideia. É para a vida toda. Um medo. Não me adaptar? Um sabor. Arroz com feijão, bife e batata frita. Uma alegria. Realizar sonho. Uma tristeza. Saudade. Uma descoberta. Um novo idioma. Uma motivação. Uma motivação. Orgulho para a família. E para encerrar, um conselho. Se você tem vontade, corra atrás. Hoje a gente tem programas para quase todos os perfis de estudante. Eu falo quase. Eu gostaria que fossem para todos, mas ainda não. Mas se você tem essa vontade, venha conhecer um pouquinho mais, que a gente vai ter algo para oferecer. Legal. Você deu uma resposta que foi para a vida toda. E esse é o nosso slogan. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Para você, Fernanda, o que é para a vida toda? Essa conexão que a gente tem com pessoas através do nosso trabalho, acho que é para a vida toda. Muito bom, obrigado. Muito Obrigada legal. a você. Agradecer a Fernanda, né? A Fernanda Rezende, que é da Educatius, e agradecer também a nossa audiência.
Não se esqueça, né, de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar o nosso vídeo, ative o sininho, né, para saber de tudo que acontece, dos comentários depois que vão haver nesse episódio. Novamente, muito obrigado pela presença e a gente se despede dando um tchauzinho ali pra galera. Obrigada, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Obrigado.